o Tribunal de Justiça do Paraná decidiu, por unanimidade, reconhecer o direito de 2 animais de abrirem um processo contra os seus tutores em favor de seus direitos. Sim, os cachorros Spike e Rambo foram parte ativa de uma ação judicial. Bom, a história foi a seguinte: os 2 animaizinhos foram encontrados em um terreno abandonado no oeste do Paraná, mais especificamente na cidade de Cascavel, e passaram inúmeros dias sem comida, sem água e sem abrigo, simplesmente porque os donos resolveram fazer uma viagem e abandoná-los à própria sorte. Inclusive, um dos cachorrinhos estava com miíase em 2 ferimentos, uma chamada de bicheira popularmente, e as 2 advogadas que trabalham para a ONG que se responsabilizou pelo caso constataram que o imóvel estava realmente abandonado. A polícia militar, depois que foi ativada para verificar a situação, concluiu que eles realmente tinham sofrido maus tratos e abandono. As advogadas, então, entraram com uma ação pedindo uma pensão mensal de R$300 para tratamentos veterinários e alimentação dos cachorros, e até que se encontrem novos donos, já que esses primeiros aí não fizeram um bom trabalho. E mais R$2.000 por danos morais por animal. O magistrado responsável pelo caso, entretanto, achou extremamente estranho e concluiu que o direito civil não abarca situações como essa, já que os animais, para essa área do direito, são considerados mais como coisas, e a personalidade e capacidade são características exclusivas aos seres humanos, de forma que um processo desse tipo extrapolaria os limites do judiciário. A ONG, claro, não contente, apresentou recurso com a tese de que os animais possuem sim dignidade própria e devem ser detentores de direitos além dos que já possuem. Eles mencionaram, inclusive, a ação direta de inconstitucionalidade número 4.983, no qual a ministra do STF, Rosa Weber, diz o seguinte: o atual estágio evolutivo da humanidade impõe o reconhecimento de que há dignidade para além da pessoa humana, de modo que se faz presente a tarefa de acolhimento e introjeção da dimensão ecológica ao Estado de Direito. O desembargador, frente à argumentação das advogadas sobre a personalidade dos animais, decidiu a favor da composição da ação judicial ativamente pelos 2 cachorros. As advogadas, em tom de comemoração, afirmaram o seguinte: a decisão é um marco no direito brasileiro, pois não apenas garante a coerência conceitual e normativa do sistema, mas também consolida, na prática, o que se vem construindo na academia há mais de 30 anos. O caso é inédito pela peculiaridade da autoria da ação, porém não é novidade para ninguém que a Constituição e todos os outros códigos legais que compõem a justiça brasileira protegem e garantem direitos aos nossos amiguinhos irracionais desde muito tempo. Podemos mencionar, por exemplo, o artigo 225, parágrafo 1º, inciso 7 da Constituição Federal, que confere ao poder público a responsabilidade de garantir o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado por meio da proteção da fauna e da flora, proibindo a exploração e submissão dos animais à crueldade. Claramente, esse caso não estava respeitando esse artigo da nossa Constituição. Além disso, lembremos-nos também da Lei 9.605 de 1998, que em seu artigo 32 proíbe abuso, maus tratos, ferimentos ou mutilação de animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos, conferindo pena de 3 meses a 1 ano a quem quer que pratique esses atos. E a pena se torna ainda mais intensa quando se trata de um cachorro ou de um gatinho, como foi no caso mencionado, subindo para 2 a 5 anos de reclusão. Era de se esperar que um caso assim tão inusitado gerasse controvérsias na justiça brasileira. O Tribunal de Justiça de São Paulo, por exemplo, já negou a participação ativa de um cachorro em uma ação judicial, e o desembargador relator do caso afirmou que a advocacia não tem espaço para invenções ou gracinhas. Já na 5ª Vara Civil da comarca de João Pessoa, o juízo declarou que um cachorro também não tem capacidade processual para integrar como sujeito uma ação, e a Vara Civil de Porto Alegre também negou a participação de 8 gatos e 2 cachorros em um processo judicial. Então fica evidente que o assunto realmente não encontra unanimidade na justiça como um todo no Brasil. Que os animais têm conquistado cada vez mais direitos e espaço no âmbito jurídico brasileiro, disso não temos dúvida. A questão que resta é: qual seria o limite?
A simples, porém abrangente proteção e atribuição de direitos aos bichinhos, ou a integração do Código Civil de maneira legítima e personificada em nome de sua autonomia? Bom, caberá aos juristas brasileiros interpretar e moldar essa questão ao longo do tempo, contanto que gerem-se apenas mais benefícios aos nossos bichinhos.